lá, vamos continuar, pessoal. No capítulo 1, ele começa falando sobre estratégias de cálculo sem reagrupamento. E aí ele fala sobre a adição, tá? Então vamos ler lá. Deixa eu abaixar aqui sim, dá pra isso. Em uma escola, houve um show musical apresentado por alguns alunos. Na plateia estavam 142 alunos e 253 familiares. Quantas pessoas assistiram ao show? Vamos adicionar 142 a 253. Então, toda vez que eu quiser saber o total, quantas pessoas ao todo, quanto tem ao todo, por exemplo, se fosse na sala, se eu quisesse saber quantas meninas tem tantas meninas, tem tantos meninos, quantas crianças tem ao todo, eu ia fazer a conta de adição, eu ia ter que somar um grupo com outro grupo para saber o total. Então, aí a mesma situação. Tem 142 alunos já na plateia. Eu sei também que tem 253 familiares, só que eu não quero saber quantos tem de um grupo e quantos tem do outro. Eu quero saber quantos tem ao todo. Eu vou juntar os dois grupos e saber qual é a quantidade total que tem nessa plateia. Quantas pessoas tem nessa plateia. Independente de ser família ou aluno, eu quero saber o número de pessoas no total que tem nessa plateia. Então, para fazer essa continha, a gente usa a adição, a gente faz a conta de mais. E aí, vamos ver aqui. Tem duas formas da gente fazer essa conta, tá? Tem a forma do cálculo por decomposição e tem a forma do cálculo com algoritmo usual. Então, são as duas formas possíveis que a gente vai ver ainda sem o reagrupamento, tá? Porque depois tem com reagrupamento, mas esse é o sem reagrupamento. O primeiro cálculo, a primeira forma de fazer isso é o cálculo por decomposição. Nós já aprendemos o que é uma decomposição. Deixa eu colocar meu coisa aqui. Nós já aprendemos o que é uma decomposição. Decomposição é quando eu dei aquele exemplo da minha caneta, por exemplo, que quando ela está presa, é como se fosse o número aqui. Ali no caso, por exemplo, 142. Mas se eu quiser decompor, eu vou soltar. Eu vou colocar essa caneta em várias partes. Pode ser 2 partes, pode ser 3 partes. É a mesma coisa quando eu estou decompondo o número. Eu faço várias partes daquele número, tá ok? Então, vamos ver lá. O 142, por exemplo, como é que eu posso decompor o número 142? Não tem só uma forma de decompor um número, eu posso decompor de várias formas. Mas o livro usou a forma do 100 mais 40 mais 2. Se eu fizer 100 mais 40 mais 2, vai dar que número? 142. Então, eu estou decompondo esse número 142. Eu estou colocando ele em vários pedacinhos. Lembra que a gente já aprendeu isso? Inclusive, a gente mandou um vídeo também no YouTube para vocês verem, decomposição. Então, eu decompus o número 142. Só que eu estou fazendo uma soma, né? Então, agora eu tenho que decompor também o número 253 em 3 partes. Como é que eu posso decompor o número 253 em 3 partes? Então, ali, ó, para eu decompor o número 253 em 3 pedaços, né, em 3 partes, é a mesma coisa que se eu tivesse juntando, né, o número 200, o número 50 mais o número 3. Se eu juntar o número 200 mais o 50 mais o 3,
vai dar 253. Então, é exatamente isso que eu vou colocar ali no 253. É o 200 mais o 50 mais 3. Tá ok? Então, eu fiz a decomposição do número 253. Então, olha lá, pessoal, como é que ficou. O livro já fez a decomposição do número 142, né? Que, na verdade, é o 100 mais o 40 mais o 2. Se eu juntar o 100 mais 40 mais 2, vai dar que número? 142. E aí, nós fizemos o do 253. Se eu fizer 200 mais 50 mais 3, vai dar que número? 253. Então, nós fizemos a decomposição dos dois números. Lembrando que isso é uma conta de mais. Então, a tia Lia colocou o maisinho ali do lado. Vocês estão vendo? Aqui o maisinho tá bem aqui, ó. Tá vendo? É o 142 mais o 253. Só que nós estamos fazendo por decomposição. Então, eu não vou somar direto essa conta aqui, 142 mais 253. Eu vou somar, na verdade, os números que eu usei para fazer a decomposição deles. Então, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Tia Lia, não estou conseguindo enxergar a unidade, dezena e centena aí. Eu vou mostrar para vocês onde eles estão. Então, olha lá. U, onde é unidade. D, onde é dezena. E C, onde é centena. 2 e 3 são unidade. 40 e 50 são dezena. E 100 e 200 são centena. Então, cada um tem que ficar juntinho na sua casa. Um embaixo do outro. Unidade vai ficar embaixo de unidade. Dezena vai ficar embaixo de dezena. Centena vai ficar embaixo de centena. O que está separando uma casa da outra? O sinalzinho de mais. Tá ok? Então, vamos lá. 2 mais 3. Deixa eu pegar minha caneta. Não tinha pego. Deixa eu ver se aqui tá. Vamos lá. 2 mais 3 é igual a 5. Coloquei ali. 40 mais 50, o zero a gente repete, tá? Não posso esquecer do sinalzinho de mais, ó. O sinalzinho de mais também tá um embaixo do outro, ó. A gente repete o sinalzinho de mais também. O zero mais zero, a gente repete o zero. Nada mais nada é nada, né? 4 mais 5 é igual a... Isso, 9. Pode usar os dedinhos, não tem problema não. O maisinho a gente repete. O zero a gente vai repetir. O outro zero também. E 1 mais 2 é igual a 3. Olha lá como é que ficou. Então, deu, na unidade ficou 5, na dezena 90, que eu somei um e outro, ó, somei. Deu 90. Aqui eu também somei, deu 5. E aqui na centena eu também somei, deu 300. Então, tia Lia, afinal de contas, como é que a gente vai saber quanto que dá o total disso tudo? Aí que a gente chega no resultado final. Sabe como? Somando esses daqui de baixo. 300 mais 90 mais 5, na verdade, forma que número? 395. Então, isso daqui vai ser igual a 395. Deu para entender, pessoal, como é que faz o cálculo por decomposição? Passo a passo? A gente decompõe o número de cima, depois a gente decompõe o número de baixo, e aí colocou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Depois a gente soma todo mundo. Quando somou todo mundo, vai dar o resultado final, que aparece aqui depois do igual, ó, 395. Tá ok? Isso é o cálculo por decomposição. Quando eu faço primeiro a decomposição do número, depois eu somo a decomposição desse número e vejo qual é o resultado final.
Mas tem uma outra forma, que é a forma que a gente mais usa, que é o cálculo com algarismo usual. Vamos ver? O cálculo com algoritmo usual é o que a gente mais vê por aí, é o que a gente mais usa, que é a conta de adição normal, tá? Que a gente fala que é a mais comum, que a gente mais utiliza, tá bom? E aí, continua da mesma forma, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, cada um no seu quadrado. Lembra que a tia Lia canta a 302, vai lembrar. Cada um no seu quadrado, lembra? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Unidade no seu quadrado, dezena no seu quadrado, centena no seu quadrado. Ninguém vai invadir a festa do outro. Na festa da unidade só entra unidade. Na festa da dezena só entra dezena. Na festa da centena só entra centena. Não pode entrar penetra. Ninguém penetra nessa festa. Tá ok? Então, olha lá. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e o sinalzinho do mais, porque é conta de adição. Tem que ter o sinalzinho do mais, tá? E aí o livro tá falando ali que o nome é parcela, parcela, soma ou total. Tia Lia, o que é isso? Na continha de mais, na conta de adição, o primeiro número, ele se chama parcela. O segundo número também se chama parcela. E o resultado? O resultado se chama soma ou total, tá bom? Geralmente a gente fala mais o total, mas é soma ou total. Então, 142, parcela, primeira parcela. 253, segunda parcela. E o que vai dar aqui embaixo? Soma ou total, tá bom? São os nomes de cada um na conta da adição, com sinalzinho de mais. Unidade, dezena, centena, aqui é parcela e aqui embaixo soma o total. Vamos ver quanto que dá? Então, a gente começa sempre pela unidade, a gente sempre começa as contas pela unidade. Não começa pela centena, não começa pela dezena, a gente sempre começa pela ponta da casa da unidade. Então, 2 mais 3, 5. 4 mais 5, 9. 1 mais 2, 3. Cada um embaixo da sua própria casa. Que número eu formei? 395. Então, a soma ou o total é 395. Ok? Vou botar para cá agora. Vamos descer. Deixa eu virar aqui. Então, olha lá a menininha perguntando. 2 unidades mais 3 unidades são quantas unidades? 5 unidades, não foi isso que a gente viu? A gente começou pela casa da unidade. Sempre começa pela casa da unidade. Então, quando a gente somou, quando a gente fez a continha de mais, de 2 unidades mais 3 unidades, são 5 unidades, ok? 4 dezenas mais 5 dezenas, nós vimos lá na casa da dezena tinham 4 e o 5, nós fizemos a conta de mais com elas também. E 4 mais 5 deu 9 dezenas. E uma centena mais 2 centenas são 3 centenas, tá? E aí tá falando assim, ó, em uma adição, os números que são adicionados chamam-se parcelas. Lembra que a tia Lia falou? O primeiro número é parcela. O segundo número, o de baixo, também é parcela. E o resultado é soma ou total, o nome que se dá, tá bom? Então, ficou lá. 140, adição, 142, ali embaixo. Mais 253, deu 395, ok? Ao todo, quer dizer, no total, 395 pessoas assistiram ao show. Então, nós vimos das duas formas, a decomposição, a soma, né, a adição por decomposição e por algoritmo usual,
Qual é o mais rápido? O mais rápido é o que a gente usa mais, é o algoritmo usual, que é só colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e somar, tá? Por decomposição é um caminho mais longo, mas também pode ser feito, tá ok? Então vamos lá para a próxima página, a página 35, é uma página que vocês vão ter que fazer sozinhos, tá bem? Então vamos lá para a página 35. Então começa assim, atividades. Número 1, Ricardo tem 232 figurinhas e Lívia tem 105. Então já separou em 2 grupos, tá? Separou o grupo da figurinha do Ricardo e separou o grupo da figurinha da Lívia. Mas a pergunta é, quantas figurinhas Ricardo e Lívia têm juntos? Se eu juntar os 2 grupos, se eu juntar o do Ricardo com o da Lívia, o total, quanto que eles vão ter juntos? Eu tenho que fazer a conta de mais. Eu tenho que fazer a adição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e o sinalzinho de mais. Tá ok? E aí tá ali, Ricardo e Lívia têm tananã, figurinhas juntas. Isso é resposta completa, tá? Você vai botar um número ali. Número 2, calcule o resultado de cada adição. E aí o livro já colocou, ó, a casa da unidade, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O livro já colocou. Só vai fazer a conta. Quanto que é unidade mais a unidade, quanto que é a dezena mais a dezena e quanto que é a centena mais a centena e vai ver qual é a soma ou o total, né? Que nós vimos que é parcela, o primeiro número, parcela, o segundo número e o resultado é soma ou total. Então a gente quer saber quanto que vai dar aí na soma ou no total de cada uma. Na letra A é 322 mais 525. Na letra B, 431 mais 527. E na letra C, 346 mais 232. Número 3. Juliana enganou-se ao encontrar o resultado de 13 mais 112 mais 30. Então, ela errou, ela se enganou quando ela encontrou o resultado da conta de 13 mais 112 mais 30. Descubra o erro no cálculo da Juliana. Eu quero saber onde que a Juliana errou. Se ela falou que ela errou, vocês vão me falar onde que ela errou nessa conta. E do lado, vocês vão colocar qual seria a conta certa, como é que ficaria o cálculo da maneira correta, tá? Então tá lá, ela fez o 13, ela falou que o 13 é uma dezena e 3 unidades. Ela falou que o 112 é uma centena, uma dezena e 2 unidades. Estão vendo que ela está fazendo pelo adição por decomposição. Ela está decompondo os números para poder somar os números depois, tá? Ela não está fazendo a forma mais rápida, ela está fazendo aquela forma que demora um pouquinho mais, tá bom? Então, 112 foi uma centena, uma dezena e 2 unidades. E o 30, ela falou que o 30, na verdade, são 3 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Ela falou que o 30 se forma desse jeito. É desse jeito que a gente faz o número 30? O número 30 são 3 centenas? E aí depois ela somou tudo. Ela somou a unidade, somou a dezena, somou a centena. Deu 425. Ela já viu que ela errou. Vocês vão me falar onde que ela errou. Vai circular onde que ela errou. E depois vai colocar ali qual seria a conta certa. Como é que ela faria esse cálculo da maneira correta. Tá ok? Então é isso, pessoal. Ah, não, ainda tem uma. Então é isso não, tem a número 4. Calcule quantas frutas há na barraca. Tem 321 laranjas, 262 maçãs e 114 framboesas. Vai me calcular quantas frutas há no total. Eu quero saber no total. Eu não quero saber quantas tem em cada grupo. Eu quero juntar os 3 grupos e saber quantas frutas tem no total. Tá bem? Então é isso. Agora é isso. Qualquer dúvida podem mandar mensagem para a tia Lia, para mim, e para a tia Dani, que a gente vai ajudar. Tá bem, pessoal? Então é isso e até a nossa próxima aula.
Tchau, tchau!